falar, mas seja Ele a me conduzir, amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença para esse momento. Eu quero agradecer, Pai, por essa live, por esse dia, por esse mês que começou. Eu quero consagrar esse mês, Pai. Esse mês que será o melhor mês da nossa vida, das nossas vidas, só perdendo para os vindouros. Eu te agradeço por esse mês que começou, por esse dia, por tantas bênçãos, por nós sermos abençoados, pela Tua infinita graça, amor. Pai, muito obrigada. Que o Senhor me conduza em cada palavra que eu falar agora. Que o Senhor me conduza, Pai, em tudo que sair da minha boca e do meu coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te glorifico. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, que vai assistir depois. Que o Senhor possa, Pai, nos guiar diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre identidade, fidelidade, integridade e santidade. A essência de uma vida que agrada a Deus. Então, hoje a gente vive numa geração que sabe se apresentar, mas não sabe realmente quem é. É uma geração que constrói imagens, mas perdeu a essência. Pessoas que são fortes nas redes, mas são frágeis no secreto. E é exatamente no secreto que Deus trabalha. Antes de Deus usar alguém publicamente, Ele forma essa pessoa internamente. Então, identidade, fidelidade, integridade e santidade não são conceitos religiosos, o que muitos acham, né? Mas são fundamentos espirituais. São aquilo que sustenta alguém quando tudo ao redor tenta derrubar. Então, o mundo tenta muitas vezes, as situações, os problemas, as pessoas tentam nos derrubar. Mas quando nós estamos firmados na rocha, na nossa identidade, e nós temos fidelidade e integridade e estamos em santidade, tudo que vem para tentar nos derrubar, não nos derruba, porque nós estamos sustentados na rocha, que é Cristo. Amém? Então, identidade responde: quem eu sou? Fidelidade já responde assim: a quem eu pertenço? A integridade responde: como eu me comporto quando ninguém vê? E a santidade responde: eu reflito Deus ou o mundo? Então você pode até enganar as pessoas, mas nunca enganará o seu propósito. Deus não unge personagens. Ele unge pessoas verdadeiras. Então, enquanto você não for uma pessoa verdadeira, Deus ainda não poderá te ungir, porque você ainda não está sendo realmente verdadeiro. Então, hoje, muitas mensagens falam sobre propósito, promessa, conquistas, vitória, mas poucas falam sobre renúncia, morte do ego e transformação real. Não é verdade? A verdade é que Deus não está atrasando a sua promessa. Ele está protegendo você de chegar despreparado. Então Deus precisa nos preparar antes de nos entregar algo grande. Deus precisou preparar Abraão. Deus precisou preparar Isaac. Deus precisou preparar Jacó. Deus precisou preparar Davi. Deus precisou preparar Jesus antes do ministério dele. Então Deus precisa nos preparar antes para nos entregar algo grande. Amém? Então, existe uma geração querendo palco, mas Deus ainda está procurando pessoas para o processo. E o processo é doloroso. Pare por um momento hoje e pense assim: quem eu sou quando ninguém está vendo? Eu sou a mesma pessoa no secreto e no público? Ou eu estou vivendo apenas mostrando que eu estou representando algo que eu não vivo? Amém? Então, eu quero iniciar falando aqui sobre identidade e quem você é em Deus. Então, todo mundo hoje fala de identidade nas redes sociais, não é verdade? Então, eu quero abrir a primeira passagem bíblica em 1 Pedro 2,9, que fala assim:
1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse versículo não fala sobre o que você faz, fala sobre quem você é. Antes de você ter um propósito, você tem uma identidade. E muitos estão tentando viver propósitos sem saber quem são. Então muita gente está tentando viver algo sem saber ainda primeiro quem é e para que foi chamado. Então, quando você não sabe quem você é, você aceita qualquer coisa, porque qualquer coisa serve. É igual aquele ditado: se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar me serve. Qualquer relacionamento, qualquer ambiente, qualquer opinião te serve. Então, hoje eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito qualquer pessoa entrar na minha vida, eu não aceito qualquer ambiente, eu não aceito qualquer opinião, porque eu sei quem eu sou hoje. E você pode dizer assim: Heloísa só está falando bonito. Não, eu não estou falando bonito. Antes eu falava bonito, mas hoje o Senhor me mostrou realmente quem eu sou. Então por isso que eu não aceito qualquer coisa das pessoas, eu não aceito qualquer opinião. Se for algo que venha para me ajudar e me edificar, amém. Mas porque quando você constrói uma identidade tão forte que nada pode nada pode te derrubar, nada pode tirar você daquilo que você sabe que você é. Quando você entende a sua identidade em Deus, você começa a rejeitar tudo que não combina com ela. Então muitas coisas as pessoas querem que a gente faça, que a gente fale, que a gente receba a opinião delas. Mas quando você realmente sabe, você é tratado no seu emocional, as pessoas podem vir que você não aceita. Porque o mundo hoje, é tudo o contrário do que eu estou falando aqui. O mundo, as pessoas acham que as pessoas têm que ouvir o que elas precisam falar, aceitar o que elas querem nos dar, que eu tenho que aceitar qualquer pessoa na minha vida, que eu tenho que estar em todo lugar só para agradar as pessoas. Então isso é uma identidade totalmente distorcida e ferida. Quando você sabe quem você é, você não quer nem saber. Por exemplo, ontem eu recebi uma visita em casa. A moça recebeu uma visita, só que eu já tinha programado que eu ia entrar no meu quarto para orar. Então eu disse: você vai receber a moça, e quando ela chegar eu vou entrar pro quarto, porque o meu momento com Deus eu não vou passar. E isso o mundo não aceita, porque o mundo acha que você tem que aceitar as pessoas na hora que elas quiserem vir na sua casa e na hora que elas quiserem vir falar com você, e você tem que aceitar. Eu não tenho que aceitar nada, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se você veio na minha casa, você não me avisou, e você acha que eu tenho que lhe receber, eu sinto muito, mas eu não tenho que lhe receber. O meu momento eu marquei um momento com Deus. Então você acha que eu vou deixar um exemplo de estar ali com Deus para receber uma pessoa? Eu não vou, porque senão eu vou colocar Deus em segundo lugar. Então isso é você ter uma identidade forte a ponto de que o mundo não pode tirar você dos seus planos. As pessoas acham que a gente tem que receber elas e aceitar elas no momento que elas querem. Pois eu sinto muito, mas eu não recebo. O meu dia é muito ocupado, mas é ocupado fazendo coisas que me edificam, coisas que eu já marquei, já programei. Então, se você quer falar comigo, você tem que me avisar, porque eu não vou receber só porque você quer. Porque o meu dia, a moeda mais valiosa hoje não é dinheiro, não, é tempo. O seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem hoje na sua vida. Entenda isso. O seu tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Se você não diz não para as pessoas, você está deixando se perder a moeda mais valiosa, o ativo mais valioso, que é o tempo.
A Bíblia não é sim, sim, não, não. Então por que a gente também não vive sim, sim, não, não? A gente vive de talvez. A gente vive de aceitar o que as pessoas querem empurrar pra gente. A minha vida é sim, sim, não, não. Ah, eu vou aí porque eu preciso falar com você. Eu sinto muito, mas eu não vou falar com você agora. Eu tenho coisas marcadas. Eu tenho um momento com Deus marcado. Então eu não vou parar o que eu estou fazendo para fazer algo que você quer porque você quer. Porque você vai ficar com raiva. Eu sinto muito, você vai ficar com raiva. Então é a gente criar uma identidade tão forte que quando as pessoas quiserem impor algo pra gente diga, não, eu sinto muito. Mas eu não posso. É dizer o não. Então, Deus te chama, mas quando você entende a sua identidade em Deus, você começa a rejeitar tudo que não combina mais com ela. Isso é situações, pessoas. Deus te chama de eleito, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E ser esse povo eleito é você entender quem você é. Amém? Então, hoje muitas pessoas vivem versões de si mesmas. Uma para agradar as pessoas, outra para não ser rejeitada, outra para parecer forte. Isso gera cansaço emocional e vazio espiritual. Se você fica querendo agradar as pessoas, ou se você quer fazer as coisas para não ser rejeitado pelas pessoas, ou para parecer forte, eu sinto muito, mas a sua identidade está toda deturpada. Você não sabe quem você é, não. Então não adianta você dizer que você sabe, sendo que as pessoas vêm ali e falam algo para você e você aceita de primeira. É porque você não sabe quem é, você quer a aprovação das pessoas. E quem quer a aprovação das pessoas é desaprovado por Deus. É aprender a dizer sim, sim, não, não. Não, não posso. Não, não quero. Agora não quero. Então a raiz disso, muitas vezes, está em rejeição, comparações e traumas. Se você não sabe dizer não para as pessoas, é porque você tem traumas dentro de você que você precisa se curar. E isso é uma identidade fraca. Uma identidade que está rachada. Uma pessoa que não sabe quem é, aceita qualquer destino, aceita qualquer pessoa, aceita qualquer palavra. Eu vou na tua casa. Ah, tá bom, vem. Sendo que você tá cheio de coisa para fazer. Aí você tá cheio de coisa para fazer, você tá com casa para limpar, esposo para fazer comida, filho, trabalho, coisa. Aí uma pessoa diz assim, vou na tua casa. Aí você diz, tá bom, vem. Só que dentro de você queria dizer o não. Mas você não sabe dizer não. Então a sua identidade está deturpada, porque você não sabe quem é. Quando você sabe quem é, tudo que as pessoas falarem, você já diz, não, sinto muito, mas agora eu não posso. Aí você fala, você não quer agradar as pessoas, você quer agradar a Deus. E agradar a Deus é desagradar as pessoas. Porque o mundo diz uma coisa, mas Deus diz outra. Por isso que Deus diz que o mundo jaz do maligno, porque o mundo vai de contra a tudo o que Deus faz. Hoje a gente acha que a gente tem que agradar pessoas, tem que viver se comparando, tem que viver, não pode rejeitar ninguém, porque senão o povo vai ficar com raiva. Principalmente quem mora em cidade pequena. Eu sou de cidade pequena. Cidade pequena é assim, todo mundo quer viver agradando todo mundo, porque você não pode desagradar ninguém. Mas eu sinto muito, Jesus não te chamou para isso. Viver com Cristo é saber que você vai desagradar a gregos e a troianos. Assim como foi Jesus. Jesus agradou muitos, mas desagradou milhares. Então viver como Cristo é viver desagradando as pessoas. Mas você é tão fortalecido na sua identidade que nada te abala. O mundo pode estar, as pessoas podem estar falando, rejeitando. Você não está nem aí. Porque eu sei quem eu estou sendo para Deus. Amém? Então uma pessoa com identidade não precisa se provar o tempo todo. Não vive carente de aprovação. Não aceita migalhas emocionais. É o que muitos de nós aceitamos. A gente aceita muita migalha. Você não negocia os seus valores. E ter valor é não negociar com tudo que vem externo. Quem sabe quem é não aceita ser tratado como menos do que Deus diz que é. Então se você diz que é algo, você não aceita ser tratado menos que isso. E isso aqui não é soberba. É você realmente saber quem você é. Por exemplo, uma pessoa com identidade pode estar sozinha, mas não se sente abandonada. Ela pode estar sozinha de pessoas, mas ela nunca vai se sentir abandonada. Pode ser rejeitada por pessoas, mas nunca por Deus.
pode perder oportunidades, mas nunca perder seu valor. E ter valor hoje, você ter o seu valor, e se você se valorizar aqui, nesse caso da identidade, é algo que é muito difícil nas pessoas, porque nem todo mundo faz isso hoje. Amém? Então, eu quero agora passar um pouquinho para a gente falar sobre fidelidade. A gente falou sobre identidade, agora eu quero falar sobre fidelidade. Vamos falar um pouquinho de Lucas 16:10. Lucas 16:10. Exatamente. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Aqui nós estamos falando agora sobre fidelidade. Deus não mede fidelidade pelo tamanho do que você faz, mas pela constância. Ser fiel não é sobre momentos, é sobre permanência. Ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que as coisas não estejam indo para frente aos olhos humanos, se você é fiel, você vai permanecer. Muitos querem o muito de Deus, mas não conseguem cuidar do pouco. Fidelidade é continuar quando ninguém vê, permanecer quando ninguém reconhece e obedecer sem recompensa imediata. Eita glória, essa é forte. Nem toda infidelidade, ela é visível. Ela aparece quando você começa algo e não termina. Isso é infidelidade. Quando você começa algo e por você não ver resultados, você para. Isso é infidelidade. Quando busca a Deus só quando precisa. Você só busca a Deus, você só jejua, você só ora quando você precisa. Você não tem uma constância de fazer aquilo todos os dias. Então você está sendo infiel a Deus. Quando depende de emoção para continuar. Então você só continua orando se você estiver sentindo ali a presença. Se você não estiver sentindo, você para. Isso é infidelidade a Deus. Quem depende de vontade nunca constrói constância. Então quem depende do sentir, quem depende do ver, não permanece nessa fidelidade. Por isso que eu sempre tenho falado aqui para vocês. Jejuem, orem, busquem, continuem. Então no trabalho não estou vendo resultado? Continue. Eu estou falando aqui na internet, tem uma pessoa, continue. É você ser fiel naquilo que Deus te chamou. Mesmo que você não veja o resultado. E isso é difícil, mas para a gente ser fiel, a gente precisa ser fiel no pouco para Deus colocar a gente no muito. Porque por mim eu não estava aqui na internet todos os dias. Mas eu sei para que Deus me chamou. Então quem depende de vontade nunca constrói constância. Então a constância nos leva a ser fiel naquilo que Deus nos chamou. Ou também no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Heloísa, eu não estou vendo resultado nas pessoas que eu estou orando. Continue. A minha mãe orou por mim por 13 anos, até eu vir para Cristo. Teve dias que ela queria desistir. Teve dias que ela disse, não vou orar mais por ela, porque enquanto mais ela orava, a coisa ficava pior. Mas antes da coisa melhorar, ela fica pior. Porque Deus só faz a coisa grande. O milagre de Deus só é milagre. O milagre de Deus são coisas grandes. Então, antes do milagre vir, a coisa fica pior sempre. Para quando o milagre acontecer, ser muito maior do que a gente esperava. Então, enquanto mais minha mãe orava, mais eu entrava no pecado da lama. Até um dia que, quando eu me converti, realmente, até hoje tem pessoas na minha família que não acreditam na minha conversão. Mas amém. Então, permaneça, mesmo que você não veja resultado, seja fiel naquilo que Deus te entregou. Para que você possa permanecer no pouco e Deus te coloque no muito lá na frente. Deus não vai dar nada grande a gente, Ele dá as coisas pequenas para que a gente seja fiel e permaneça. E quando Ele vê que a gente está sendo fiel nas pequenas coisas, aí sim, Ele nos dá coisas maiores.
e extraordinárias, amém? Então Deus abençoe quem está entrando agora. Uma pessoa fiel ora mesmo sem sentir nada, continua mesmo cansado, honra compromissos mesmo sem retorno. A gente só faz uma coisa se a gente vê retorno. A gente não faz de livre e espontânea vontade, livre e espontâneo coração. A gente só faz algo se a gente ver retorno. A gente só ajuda uma pessoa se alguém for nos ajudar de volta. Não é verdade? Muitas pessoas só fazem algo pra mim porque sabem que eu vou fazer algo de volta. E eu já digo pra elas, ó, não faça. Se for pra você fazer, sabendo que eu vou te devolver algo em troca, não faça. Porque eu sei que não é de coração. Então hoje o mundo só faz algo pra você se você tiver algo pra devolver. E quem realmente é filho de Deus faz as coisas, faz algo, ajuda pessoas de livre, espontâneo, coração humilde. É de coração humilde, é de coração lavado. Sabendo que quem precisa me dar algo, ou quem eu preciso esperar algo, não é das pessoas não. Mas o Deus que nos vê, Ele sabe de todas as coisas. Então, continuar mesmo cansado e honrar compromissos mesmo sem retorno, não é para todo mundo, nem todo mundo está disposto. Hoje todo mundo só faz as coisas se tiver algo em troca. Fidelidade não é emoção, é decisão. Então, quando eu decido fazer algo, mesmo que eu não veja retorno. Fidelidade é fazer aquilo mesmo que eu não esteja vendo o resultado. Mesmo que ninguém me devolva nada, mesmo que ninguém faça nada por mim. É mesmo que eu esteja sem vontade, eu vou fazer porque eu vou ser fiel naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E isso é fidelidade. Uma pessoa fiel continua obedecendo mesmo sem resposta. Eu não estou vendo resposta no que eu estou fazendo, mas eu vou continuar. Porque eu sei que o Deus que me chamou, Ele está me treinando e me capacitando para entregar algo pequeno, algo grande nas minhas mãos, sendo que agora eu preciso ser fiel nas pequenas coisas que Deus entregou. Então continua plantando mesmo sem colher, mesmo sem ver você estar vendo o resultado. Continuar acreditando mesmo sem ver. E isso é difícil. É você continuar permanecendo ali mesmo sem você ver a colheita e mesmo sem você ver o resultado. Mas isso é fidelidade. Então, mesmo que você não veja resultado, seja fiel. Seja fiel nas pequenas coisas. Porque Deus, assim como Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. E Ele é justo. Deus é justo com todo mundo. Amém? Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre integridade. Já falamos sobre fidelidade e identidade. Agora vamos falar sobre integridade. Ser inteiro em qualquer lugar. Vamos para Provérbios 11:3. Provérbios 11:3. Aleluia. Provérbios 11:3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Essa é forte. Integridade é quando o que você é por dentro combina com o que você mostra por fora. Hoje muitas pessoas vivem versões, uma na igreja, outra na casa, outra nas redes sociais, outra no trabalho, outra na frente dos amigos. Mas Deus não se relaciona com máscaras. Eita Jesus, aleluia. A perda da integridade começa pequena. Como por exemplo, só dessa vez eu vou fazer isso. Ninguém vai saber. Isso não é tão grave assim. Isso não é uma mentira grande, é só uma mentirinha, é só uma omissão. Aquilo que você tolera em secreto, um dia governa a sua vida. Então, uma pessoa íntegra faz o certo mesmo quando ninguém vê. Não negocia valores por vantagens. Não vive de aparência. Integridade é fazer no secreto o que você pregaria no público. Um exemplo é uma pessoa íntegra, ela não trai a confiança. Ela não mente para se beneficiar, mesmo que a mentira doa na pessoa. Ela continua ali, falando a verdade. Ela não manipula situações, mesmo que ela tenha que perder algo. Ela não pode perder oportunidades, a pessoa, mas nunca perde o caráter.
Então, integridade é você ser aquilo que você é no seu secreto, você é em público. Ou vice-versa, aquilo que você é em público, você é no secreto. Porque muitas vezes a gente quer mostrar algo para as pessoas que a gente não é, não vive, não fala, não faz. Mas é só para ter uma aparência bonita. Mas Deus vê tudo. A gente pode esconder as coisas das pessoas, mas de Deus a gente nunca esconde. Então, às vezes, a gente fica paralisado no tempo, achando que Deus não está vendo ou não quer abençoar a gente, mas é a gente mesmo que não está se permitindo que Deus abençoe. Porque a gente não está sendo íntegro naquilo que a gente fala. Amém? Estão conseguindo entender? Então, agora eu quero falar do último, que é santidade. Uma vida separada para Deus. 1 Pedro, eu quero agora voltar para Pedro. 1 Pedro, do 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Vamos lá. 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é perfeição, é separação. A paz do Senhor, Alessandro. Deus abençoe sua vida. Então, não significa nunca errar. A gente vai errar todos os dias, a gente erra. Significa não viver confortável no erro. Então, santidade é escolher Deus em todos os dias e renunciar ao que te afasta dele. Mesmo que isso feche portas para você. Hoje, muitos querem Deus sem mudança. Promessa sem compromisso, promessa sem processo, mas a santidade exige decisões difíceis todos os dias. Se santificar é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida, que eu já passei, né, e que eu passo. Porque santidade é você renunciar a coisas que você não quer, é você abrir mão de situações que você não quer, é se afastar de pessoas que você não quer se afastar. É pedir perdão por aquilo que você falou, é pedir perdão por aquilo que você agiu, é pedir perdão por aquilo que você pensou. Então, se santificar, nem todo mundo está disposto, porque é doloroso. A santidade exige decisões difíceis todos os dias. Se nada em você muda, talvez você só esteja ouvindo sobre Deus, não ouvindo com Deus. Então, se nada mudou na sua vida, você está ouvindo sobre Deus. Mas você não está ouvindo com Deus, com o dono que pode te santificar. Uma pessoa santa filtra o que ela consome. Ela não fica consumindo qualquer coisa na internet. Ela não fica ouvindo qualquer coisa. Ela não fica ouvindo qualquer conversa de pessoas. Quando pessoas começam a falar assuntos que você vê que ali já não lhe cabe, você muitas vezes fica calado e você permanece ali. Mas o que a gente deveria era ou sair ou dizer, irmão, eu não vou ouvir isso aí não, porque isso aí não vai me edificar não. Pelo contrário, isso aí vai me levar a cometer um pecado. E quando a gente é omisso e a gente vê as pessoas fazendo algo e a gente fica calado, você já está pecando porque você está sendo omisso naquele contexto ali. Você nem se afastou, você nem falou a pessoa que a pessoa não é para a pessoa ficar falando isso. Você não fez nada, simplesmente ficou calado. Então você já está pecando porque você é omisso. Uma pessoa santa filtra o que ela consome. Então a gente tem que filtrar o que a gente está consumindo no nosso dia a dia. Por quê? Porque o pecado, ele pode entrar pelos olhos, o pecado pode entrar pelos ouvidos, o pecado pode vir pela boca. O pecado pode vir de várias formas. Então, se a gente não filtra o que a gente consome, a gente já está sendo omisso no pecado. Proteja a sua mente. Proteja o que você deixa entrar na sua vida. Como músicas, conversas de pessoas aleatórias, conversas que não vão te edificar em nada.
o que você vê na internet, o que você fala, o que você pensa. Se nada em você muda, talvez você só esteja ouvindo sobre Deus. É exatamente isso. Não vivendo com Deus. Então, não normalize o pecado. A gente normaliza muitas coisas. A gente acha que a gente tem que viver. Ah, Heloísa, mas eu vou viver agora como uma pessoa que não faz nada. Não, não é isso que eu estou falando aqui. Você pode viver uma vida com Deus e ter uma vida incrível. Mas quem tem esse pensamento de que agora para eu ser crente, eu vou ser um crente chato, que não faz mais nada, isso aí é algo que a religiosidade trouxe para vocês. Mas eu consigo ter uma vida boa, ouvir coisas boas, fazer coisas boas, estar no meio de pessoas que falem de coisas boas, que coisas que me agregam, que me fazem crescer. E quando eu vejo que algo está saindo já do controle, eu já saio fora. Eu não posso ser conivente com o pecado. Porque eu estou buscando cada dia mais me santificar. E se santificar é todos os dias, é de glória em glória. É passinho por passinho. Assim como a gente tenta se santificar, o mundo tenta nos puxar de volta para o pecado. E só em a gente olhar e cobiçar, a gente já está pecando. Só em a gente pensar, a gente já está pecando. Graça e paz. Nice Miranda. Então, o pecado, ele pode entrar de várias formas. Pelo ouvido, através da nossa boca, através do nosso olhar. Tem coisa que a gente não controla. Realmente, tem coisa que a gente não tem como controlar. Mas eu tenho como controlar aquilo que vem e desce para o meu coração. Como, por exemplo, passo imagem de algo nas redes sociais. Algo derivado de algo sexual. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. Aí, em vez de você tirar aquilo ali, fechar o telefone ou sair fora e dizer tá repreendido, muitas vezes a gente continua olhando. Aí Satanás já pegou você ali pelos olhos. Porque você não disse não para o pecado. Você continuou se permitindo olhar, ouvir. As pessoas estão falando algo ali que você não deveria ouvir. E aí você permaneceu ali naquele meio, naquela rodinha ali de pessoas. Você não se afastou, você disse, essa conversa não dá pra mim. É o dizer não. Não, não, sim, sim. A Bíblia é não, não, sim, sim. Aí você prefere ficar ali para que as pessoas te aceitem, para que as pessoas não se chateiem, ou porque você quer parecer bom no meio deles, ou porque você não quer perder amizades. Mas aí você prefere não dizer não para o mundo, mas se afastar de Deus. Então, se nada em você muda, talvez você só esteja ouvindo sobre Deus. Não vivendo com Ele. Uma pessoa santa filtra o que ela consome, protege a sua mente e não normaliza o pecado. Não negocie com o pecado, porque todo dia ele bate na sua porta. Não negocie. Não negocie. Não aceite. Só porque você pode perder situações, trabalho, oportunidades. Deus me trouxe para um secreto, Ele não quer que eu vá agora em lugar nenhum. Ele não quer que eu vá em podcast, Ele não quer que eu vá em palestra, Ele não quer que eu vá pregar na igreja. Ele não quer. Ele quer que eu fique aqui quietinha. O que Ele me permitiu agora, nesse momento, é falar aqui para vocês na internet. É o que Ele me permitiu. Mas Ele não me permitiu mais em lugar nenhum. É para eu ficar quieta no offline. E o mundo me chamando, me convidando. E eu dizendo, não posso, agora não é hora. Então eu tenho que dizer não para o mundo e sim para Deus. Em vez de dizer sim para o mundo e não para Deus. E nem toda pessoa entende isso. Porque as pessoas querem que você esteja ali, no meio, fazendo as coisas. Mas o que o mundo não entende é exatamente o que Deus nos mostra. E o que Deus nos pede muitas vezes, o mundo não vai entender. Porque as pessoas são muito carnais. Eu não quero viver eu não quero nem viver nesse plano aqui. Para mim, eu quero viver mais no sobrenatural. Então, eu quero viver mais a minha parte do dia sobrenatural. Vendo coisas, tendo visão, vendo um anjo, falando com Deus, sendo arrebatada. Pronto, é assim que eu quero viver. Isso é loucura para o mundo. É muita loucura. Mas o Senhor disse, não é momento. Eu não quero agora você. E eu recebo muitos convites.
O Enéas está aqui e a esposa dele, a Nina, eles têm um podcast muito abençoado que se chama Velhinhos Nem Tanto. Foi o último podcast que eu fui lá. Porque Deus me permitiu ir lá. Mas depois disso, Deus disse, não, agora não é tempo. É hora de você ficar no secreto. Então, o que para o mundo é estranho, que as pessoas querem que eu diga sim, Deus disse, não é momento. Eu quero você agora no secreto. Então, se for para eu me santificar cada dia mais e para obedecer a Deus, assim eu farei. Mesmo que a minha carne queira outra coisa. A minha carne queria outra coisa. A minha carne queria estar no mundo agora. E nos podcasts, que eu gosto muito de falar, falando de Deus, falando do amor dele, da palavra, da glória dele. Indo nos lugares, orando pelas pessoas, expulsando demônio, é isso que eu queria. Mas o Senhor sabe por que eu preciso desse tempo. E eu sei que na hora que for, a hora certa, a coisa vai ser muito mais gloriosa, porque eu estou obedecendo a Deus. Então, todos os dias eu busco me santificar. Todos os dias eu busco me santificar, porque eu quero viver o sobrenatural e viver o sobrenatural. E para se santificar é difícil, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer dizer não para o mundo. Igual eu falei ontem a vocês, desde 2023 o Senhor mandou parar de trabalhar. Mandou parar de trabalhar. Eu disse, Senhor, como é que eu vou me sustentar? Hoje eu moro em São Paulo, num dos lugares que é caríssimo. E aqui ninguém olha por você, ninguém tem dó. Só que assim, o que Deus mandou eu tenho que obedecer, porque é Ele que está no controle. Deus está no controle da minha vida. Mesmo que Ele mandou parar de trabalhar, Lois, como é que você está sobrevivendo? De glória em glória. Eu vivo o sobrenatural de Deus, eu não vivo pelo natural. E você viver pelo sobrenatural de Deus, você entender que eu não estou trabalhando, um exemplo, eu não vejo agora, vamos falar agora de... Eu estou falando não é para me vitimizar, tá? É para vocês entenderem o que é viver no sobrenatural de Deus. Você não Quando você trabalha, você sabe que você vai receber por aquilo que você trabalhou, certo? Mas quando você não trabalha, você não tem aquele dinheiro na sua conta todos os meses caindo. Aí você, pelo olhar humano, eu vou pensar assim, mas como é que eu vou comprar comida? Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou me sustentar? A gente olha por esse lado, né? O olhar humano. E a preocupação vem na minha mente, nos meus pensamentos. Só que é nesse tempo que o Senhor tem me fortalecido a confiar nele. E confiar em Deus e você saber assim, o Senhor mandou você parar de trabalhar. Não é para trabalhar agora, só buscar Ele. Que você não sabe como você vai pagar seu aluguel, como você não vai se alimentar. Se você não tiver realmente firmado na rocha, você não aguenta, porque é pressão em cima de pressão. É pressão em cima de pressão. Então, por isso que o Senhor, muitas vezes, precisa nos trazer para um estreito, para a gente confiar nele. E confiar em Deus, nem todo mundo confia. Todo mundo diz que ama a Deus. Agora, confiar nele, a gente só vê quando você passa pelo estreito. Nós estamos em 2026, né? 2026. Desde 2023, o Senhor mandou parar de trabalhar. Então, eu vivo hoje... Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu vejo, mas é pela misericórdia de Deus. Porque quem me sustenta é o Senhor. E é o que o mundo não acredita. O mundo não acredita nisso, o mundo não confia em Deus. Eu confio em Deus, confia, então fique sem trabalhar. Tem um aluguel caríssimo, um dos mais caros do Brasil. Tem remédio para pagar, conta para pagar. Nem todo mundo quer confiar em Deus, mas todo mundo diz que serve a Deus. Então, que você possa criar uma confiança baseada naquilo que Deus te chamou, que nada te abale. Nada te abale. Sabendo que Deus está no controle de tudo e Deus tem sido fiel comigo em tudo. Deus nunca me deixou faltar nada na minha casa. Lógico, eu não vivo como antigamente, que eu tinha luxo, que eu tinha muita... Não. Hoje eu vivo no maná. O maná era... Eles pegavam a comida e comiam naquele dia. No outro dia já era esperar no Senhor. Eu vivo hoje assim. E glória a Deus por isso.
Porque Deus me trouxe para uma confiança nele, que cada dia essa confiança tem aumentado. E eu tenho dito, Senhor, se for preciso ainda renunciar mais algo, me fale, porque eu quero renunciar. Se for preciso, Pai, me fala o que o Senhor quer tirar de mim, mas eu quero tirar. Mas eu quero viver, Pai, num alto nível de espiritualidade. Não é de religiosidade, é de espiritualidade que eu nunca vivi na minha vida. Porque eu sei o que é viver no muito. Mas agora eu quero aprender a viver na dependência do Senhor. Assim como Paulo falou, eu sei o que é viver no muito, eu sei o que é viver no pouco. Então Paulo, ele também aprendeu a viver nos dois padrões. E é o que eu precisava aprender, porque eu tinha muito nariz empinado. Eu era muito soberba, muito orgulhosa. Porque eu tinha dinheiro, e aí eu não dependia de ninguém. Então eu fazia as minhas coisas e não estava nem aí, eu era muito soberba. Eu confiava no dinheiro que eu tinha. Então o Senhor me trouxe para um estreito, para eu depender dele, até de assim dizer, Senhor, estou precisando comprar arroz e feijão. Não tenho dinheiro, Senhor, e aí? E esperar nele. Orar, fazer a minha parte e confiar nele. A minha parte é orar e confiar. E a parte dele é de suprir, porque foi ele que me chamou, foi ele que pediu para eu parar de trabalhar. Então, se o Senhor te pede algo, ele não vai deixar você ao Deus dará ele mesmo, né? Deus não vai deixar você na mão, porque foi ele que te pediu. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso de novo, mas o Senhor sabe. Então, uma pessoa santa filtra o que ela consome, protege a sua mente, não normaliza o pecado. Santidade não é sobre o que você mostra, é sobre o que você rejeita. Uma pessoa santa diz não quando todos dizem sim. Então, uma pessoa que busca a santidade, ela diz não, enquanto todo mundo está dizendo sim. Ela vai de contra o mundo. E é o que nós precisamos ir, de contra o mundo. De contra o mundo é todo mundo dizendo, não, vamos ali. E você diz, não vou não. Não vou não, porque Deus não mandou eu ir. Então, é você não ir com a manada. Ser santo é fazer o que vai de contra o mundo. Todo dia a gente peca. Eu peco todo dia. Todo dia eu tenho que me pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe. Pequei. Senhor, errei. Mas a gente tem que fazer isso diário. A gente não se alimenta todo dia, a gente não almoça todo dia, toma café, janta. Alguns aqui não jantam. Mas a gente não almoça, a gente não faz uma refeição. A mesma coisa é na nossa vida espiritual. A gente tem que se alimentar todo dia de palavra. Ler palavra não é só às vezes, não. É todo dia, tá? Mesmo que você tenha 5 minutos, é ler palavra todo dia. Oração tem que ser todo dia. Ontem eu estava conversando com uma irmãzinha, e essa irmãzinha falou pra mim assim, eu achei até engraçado. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês sigam o que está na Bíblia. Vamos lá. Ela estava conversando, e ela é uma pessoa também que faz devocional, e fala de Deus. E amém, eu achei uma coisa linda. Só que quando eu disse assim, irmã, tu jejua muito? Ela jejua. Eu disse, como é que você faz? Ela disse, eu jejuo uma vez por mês. Eu olhei assim pra ela e disse, oi? Não, eu jejuo uma vez por mês. Um dia, de 31 dias, ela jejuou um dia. E ela achou que aquilo era maravilhoso. Eu disse, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Se você me permite, toda pessoa que quer viver no sobrenatural, você tem que jejuar toda semana. Não é uma vez por mês, não, é toda semana. Eloís, é muito. Mas você quer viver o sobrenatural ou no natural? Quem escolhe é você. Se você quer viver mais no natural, amém, jejum uma vez por mês. Mas se você quer viver, você quer ter intimidade, você quer dons, você quer ouvir Deus, você quer viver o sobrenatural, você quer se aproximar de Deus e santificar, é jejum, meu filho. Toda semana é jejum. É matar a carne todo dia. Porque a nossa carne, ela grita. Da mesma forma que a gente alimenta a nossa carne, como a gente almoça todo dia, a gente tem que alimentar o nosso espírito, para que a carne fique fraca e o espírito fique forte. Então, esse negócio de eu jejum uma vez no mês, meu irmão, sinto muito, mas você tá o crente raso. É toda semana.
Se você puder fazer uma vez por semana, amém, será maravilhoso, mas faça toda semana. A gente tem que jejuar. Como é que eu vou fortalecer o meu espírito se eu jejuo uma vez na vida e outra na morte? Então você precisa jejuar, matar a sua carne. O espírito só cresce, o espírito de Deus só cresce em nós quando a gente deixa a carne fraca. Agora, se você não disse que eu não consigo, você já deu um comando para o seu cérebro e para o seu coração, eu não consigo. Aí você não vai conseguir mesmo. Você já deu o comando. A nossa boca tem um poder de abençoar, amaldiçoar, tem poder de fazer as coisas acontecer ou não. Aí você diz assim, não, mas eu não consigo. É isso que vai acontecer. Por que que tanto na Bíblia fala em profetizar? Profetiza, profetiza. Ezequiel profetiza. Tantos e tantos profetas profetizam. Não há segredo, irmão. Jejuar é você ficar sem comer e orar. Vou falar assim bem reta e curta. Porque o pessoal quer enfeitar muito. Não, a Bíblia é simples, a gente é que enfeita. A gente aqui quer enfeitar demais as coisas. Aí por isso que muita gente fica sem entender. Pare de comer e entre em oração. E leia a palavra. Pronto. Isso é jejuar. Comece devagar, não comece dando porrada, porque quem nunca jejuou, né? Vai sentir muita pancada. Então comece 6 horas, depois vá para 8 horas. Fique 8 horas sem comer, só na água. E aí nessas 8 horas você vai buscar a Deus, você vai ler a palavra, você vai botar louvores dentro da sua casa, você vai orar, você vai conversar com Deus, você vai pedir a Deus para mostrar todos os seus pecados. Amém, Senhor Ricardo? Deus abençoe, irmão. Mas faça jejum. O problema é que as pessoas colocaram tanta coisa, enfeitaram tanto o evangelho, enfeitaram o jejum, enfeitaram a palavra, enfeitaram isso, enfeitaram doutrina, enfeitaram tanto que hoje as pessoas não querem seguir a Deus. Por quê? Porque elas acham que Deus é um Deus complicado. Que Jesus é um Jesus complicado, mas Deus é um Deus simples. O simples funciona. Eu também não sabia jejuar. Eu comecei a jejuar lá em Dubai, morando dentro do meu apartamento. Eu me converti eu mesma lá dentro do meu apartamento, eu e Jesus. Eu disse, eu não sei jejuar, mas vou começar. Como é? Você tem a gente tem internet e é pra gente buscar essas coisas. Eu entrei no YouTube e comecei a buscar como jejuar. Pronto. Aí eu aprendi, eu acho que era, eu não lembro se era o Kenneth Reagan ou era Jimmy Swaggart que falava. Que ele falava coisas simples. Comece devagar. Fique 6 horas sem comer. E ore, lê a palavra, coloque louvor. E assim eu fui fazendo. E eu comecei a fazer 3 dias de jejum. Lógico, já comecei já de porrada. Só que assim, eu fazia 3 dias de jejum no meu início. E aí eu ficava só comendo fruta e legumes. E foi dolorido. Foi muito dolorido. E Deus começou a falar comigo já assim. Eu comecei a matar a minha carne e Deus começou a falar comigo. Em sonhos, em visões. Eu lembro do primeiro sonho que Deus me deu. Eu não lembro se foi sonho ou foi visão. Foi de um avião que ele subia, ele inclinava e ele caía e explodia. Eu disse, que loucura é essa que eu tô vendo? Eu lembro que quando eu abria o meu telefone, que eu abri o Instagram, um avião lá no lado do Nepal, no mesmo dia, ele subia, inclinava, caía e explodia, do mesmo jeito que eu vi. Eu disse, meu Deus, que loucura foi essa que eu vi? Eu comecei a me assustar. Mas por quê? Porque eu me permiti deixar a minha carne fraca para que o Espírito começasse a falar. Lógico, as minhas primeiras visões foram pesadas, não foram fáceis. Foram assim, de avião explodindo, o povo morrendo. Mas o Senhor começou a me treinar. Por quê? Porque eu comecei a jejuar. Então, se você não jejua, comece a jejuar. Mate a sua carne, que Deus vai cada vez mais crescer no espírito dele, em você. Amém? Então, uma pessoa santa diz, não quando todos dizem sim. Se afaste antes de cair do pecado. Prefira perder algo do mundo do que perder a presença de Deus.
Deus trabalha no nosso escondido. Sementes crescem no escuro. Toda semente só cresce no escuro. Você não vê, mas Deus está trabalhando na sua vida. O erro de muitos é desistir porque não vê o resultado rápido. Então, mesmo que você não esteja vendo o resultado, continue. Continue, porque Deus trabalha assim. Mesmo quando você não vê o resultado, você permanece, Deus começa a te mostrar. Então, as primeiras vezes que eu jejuei, não foi fácil. Era dor de cabeça, era uma dor que, meu Deus do céu. Eu disse, Senhor, o que é isso? Mas eu permaneci e continuei. E assim o Senhor começou a trabalhar através da minha vida. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Se Deus está em silêncio, saiba que Ele não deixou de falar você, ou de ouvir você, ou de ouvir a sua oração. Mas Ele está construindo em você aquilo que você ainda não está vendo, mas você vai ver na frente. Você pode até construir uma imagem, mas é o seu caráter que sustenta o seu destino. Sem identidade, que foi o primeiro que nós falamos hoje, você se perde. Sem fidelidade, que foi o segundo que nós falamos hoje, você desiste. Sem integridade, que foi o terceiro ponto que nós falamos hoje, você se corrompe. Sem santidade, que foi o quarto ponto que nós falamos hoje, você se afasta de Deus. Sem santidade, você não tem como ver a Deus. Amém? Deus não está procurando perfeitos, Ele está procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros filhos. O céu não responde à aparência, ele responde à essência. Essência de Cristo. Se você busca ter a essência de Cristo, você está no caminho certo. Amém? Então, para concluir, eu quero fazer a oração. Se você puder, concorde comigo no mundo espiritual, em nome de Jesus, que eu quero fazer a oração. Amém? Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, não com máscaras, mas com verdade. Revela quem eu realmente sou. Arranca tudo em mim que não vem de Ti. Fortalece minha identidade, para que eu nunca mais aceite menos do que o Senhor declarou sobre mim. Me ensina a ser fiel no pouco, mesmo quando ninguém estiver olhando. Constrói em mim um coração íntegro, que prefere Te agradar no secreto do que impressionar no público. E me conduz a uma vida de santidade, onde eu escolha Te honrar em cada detalhe. Eu não quero viver de aparência, eu quero viver de verdade. Transforma o meu interior para que minha vida seja um reflexo da Tua presença. Eu renuncio ao que é fácil e escolho o que é eterno. Que a minha vida não seja uma aparência espiritual, mas um testemunho vivo da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem perdeu o início dessa live, se você puder, volte e assista, porque esses são pontos importantes que a gente precisa ter na nossa vida com Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir. Compartilhe essa live com outras pessoas, se assim você sentir no seu coração. Que o Senhor esteja com você hoje em tudo que você fizer. Um beijo no seu coração e até amanhã.